Eu sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver o exercício de álgebra, que diz o seguinte: sejam M e S o conjunto de solução do sistema linear homogêneo. Verifique se S é um subespaço vetorial de M. Perceba que nós colocamos o M, o nosso conjunto M, nosso espaço vetorial M, como sendo o espaço vetorial das matrizes de 3 linhas por uma coluna. E o S é o conjunto de solução do sistema linear homogêneo, aqui dado por x mais 2y menos é igual a 0, 2x mais y mais 3 é igual a 0, 3x mais 3y mais 2 é igual a 0. Perceba que é um sistema que tem infinitas soluções, essas infinitas soluções formam um conjunto de matrizes de 3 linhas por uma coluna, porque esse sistema também pode ser escrito na forma matricial. Perceba que esse sistema de equações ele pode ser escrito assim. Nós vamos ter aqui uma matriz, que é a matriz do sistema, Primeira coluna 1, 2, 3. Segunda coluna 2, 1, 3. Terceira coluna menos 1, 3, 2. Que vezes, um produto de matriz aqui, vezes uma matriz de 3 linhas por uma coluna, matriz x, y, z, isso é igual a matriz nula, que é a matriz 0, 0, 0. Então nós temos aí uma representação matricial desse sistema de equações lineares, que é um sistema homogêneo, E perceba que ele tem infinitas soluções, tem várias formas de você verificar isso, mas a mais simples ali, nesse sistema, é você verificar que a terceira linha do sistema é uma combinação linear da linha 1 com a linha 2. Perceba que a linha 1, 1, 2, menos 1, mais a linha 2, que é 2, 1, 3, resulta na linha 3, 1 mais 2, 3, 2 mais 1, 3, menos 1 mais 3, 2. Então, o determinante dessa matriz do sistema é 0. E nós temos um sistema com infinitas soluções. Então, nós temos infinitos valores de x, y, z, que, substituindo aqui, nós vamos ter solução para o sistema. Esses infinitos valores de x, y, z são infinitas matrizes de 3 linhas por uma coluna, que são uma parte de um espaço vetorial, que é o espaço vetorial das matrizes 3 por 1. Então nós temos lá o espaço vetorial de todas as matrizes M, de 3 linhas por uma coluna. Então todas as matrizes M de 3 linhas por uma coluna formam um espaço vetorial. E eu quero verificar se o conjunto de solução desse sistema linear homogêneo, que tem infinitas soluções, que são também matrizes de 3 linhas por uma coluna, ou seja, uma parte desse bolo aqui, seja uma parte dele, esse conjunto S, se ele é um subespaço vetorial ou não. Lembra que para ser um subespaço vetorial, nós temos que satisfazer 2 condições. A primeira condição número 1, é que se eu pegar 2 vetores, um vetor V1 e um vetor V2, esses 2 vetores pertencem a S. Ou seja, se eu pego 2 vetores de um espaço vetorial, imagina aqui um vetor V1 e um vetor V2, 2 vetores desse espaço vetorial S. Somando esses 2 vetores, eu obtenho um terceiro vetor que ainda é do espaço vetorial S. Não pego um vetor fora daquela região. Segunda condição que deve ser satisfeita. Se eu pego um vetor V1 e multiplico por um escalar, alfa vezes V1, esse produto ainda pertence a S. Ou seja, o produto por escalar é a soma, são operações tais que, se eu somar 2 vetores V1 e V2 de S, o resultado pertence a S. O terceiro vetor resultante pertence a S.
Se eu multiplico um vetor V1 por uma constante alfa qualquer, o vetor resultante também pertence a S. Bem, como é que eu faço para verificar isso? Perceba que se você colocar esse sistema matricial, né, chamar essa matriz aqui de uma matriz M, chamar essa matriz aqui de matriz X, e essa matriz aqui como uma matriz nula, como zero, né? Nós temos que a matriz do sistema, a matriz M, vezes X igual a zero, em que X são matrizes, né? São matrizes de 3 linhas por uma coluna que pertence a S. Imagine que você pega ali duas matrizes, né? Duas matrizes X1 e X2, que são duas soluções desse. Lembra que esse sistema tem infinitas soluções, né? Infinitas soluções. Você pega duas soluções desse conjunto de infinitas soluções que pertencem a S. Essas soluções, como são soluções do sistema, elas pertencem, né? Eles pertencem a S. Perceba que x1 e x2 é a mesma coisa que o vetor V1 e V2. Nós temos um conjunto de matrizes. Conjunto de matrizes X, né, matrizes de 3 linhas por uma coluna, que são soluções do sistema de equação linear, né, e eu chamei aí X1 uma matriz qualquer e X2 uma outra matriz. Como essa matriz pertence a S, é a solução do sistema, então M vezes X1 é igual a zero. Como a matriz X2 pertence a S, também é a solução do sistema, então M vezes X2 também é igual a zero. Perceba que se é a solução do sistema, né, ao multiplicar a matriz do sistema por X, isso é igual a zero, igual a matriz nula. Se nós somarmos essas duas equações, eu vou ter M X1 mais M X2 igual a zero. Como M é fator comum, nós temos uma matriz, né? Uma matriz M multiplicando x1 e x2, nós temos que M vezes x1 mais x2 é igual a zero. Então perceba que a soma, né, a soma das duas soluções x1 e x2, que seriam equivalentes aos dois vetores V1 e V2, pertence ao conjunto S, porque o produto de M vezes x1 mais x2 é igual a zero. Bem, se a soma pertence a S, então a nossa primeira condição ela está satisfeita. Se eu pego dois vetores, né, dois vetores distintos do conjunto S, somo, a soma deve pertencer a S. Então a primeira condição para que o nosso conjunto S seja um subespaço vetorial, ela está satisfeita. Mas e a segunda? Se eu tenho uma constante qualquer vezes V1, no nosso caso vezes x1, pertence a S. Vamos verificar. Lembra que se x1 pertence a S, M vezes x1 é igual a zero. Bem, nós vamos multiplicar por escalar. Então vou multiplicar por escalar tanto o lado esquerdo, alfa vezes M vezes x1 igual a alfa vezes zero, tanto o lado esquerdo como o lado direito. Lembra que é produto escalar por matriz, né? O escalar multiplica todos os elementos da matriz. Ao multiplicar a matriz nula por alfa, nós obtemos a matriz nula também. Então alfa vezes zero é igual a zero. Então nós temos que alfa vezes M vezes x1 é igual a zero. Bem, alterando a ordem aqui do produto, né? Lembra que alfa multiplicando esses elementos, ou alfa multiplicando esses elementos da matriz M ou x1 é indiferente, nós vamos ter que M vezes alfa vezes x1 é igual a zero. E perceba que alfa vezes x1 é exatamente a condição número 2, né, para verificar se isso é ou não um conjunto, né, um subespaço vetorial. Perceba que alfa vezes x1 é um produto de um escalar para um vetor, e se esse produto pertence a S, perceba que M vezes
esse produto é igual a zero. Se esse produto pertence a S, nós temos aí um subespaço vetorial. Então a segunda condição também está satisfeita. Se as duas condições estão satisfeitas, então quer dizer que o conjunto das infinitas soluções desse sistema de equações lineares, né, que forma aí o conjunto S, né, então esse conjunto é um subespaço vetorial do espaço vetorial das matrizes de 3 linhas por uma coluna, então, matrizes desse tipo. Então nós temos aí a verificação, né, a verificação do exercício. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer.